Carmen Marilu dos Santos Raimundo, eu tenho 52 anos. Eu sou professora, sou aposentada, me aposentei o ano passado. Atualmente eu sou mais secretária da minha filha, como ela é professora também, então ela brinca que eu sou personal assistant dela. Anselmo Lothar Schmidt, eu tô com 75 anos. A gente está cuidando mais da horta para ter mais os produtos integrais, assim, sem agrotóxico nenhum, né? Às vezes venho 10, 20 vezes na horta por dia, óleo, tudo, é uma recuperação para mim. Em fevereiro de 2009 eu fui diagnosticada com câncer de intestino. Eu descobri o câncer de cólon, intestino, né? Faz 3 anos e meio. O câncer de intestino pode ser tratado e, na maioria das vezes, curado se detectado precocemente. Grande parte desses tumores se originam de pólipos, que são lesões benignas que surgem na parede interna do intestino grosso. Uma maneira de prevenir o câncer de intestino é detectar e retirar estes pólipos através do exame de colonoscopia. O intestino grosso faz parte do tubo digestivo, onde ao término do intestino delgado, que é a parte do organismo responsável pela absorção de alimentos, de nutrientes, então ele se encarrega de absorver o conteúdo de água, né, do que todo o processo que nós utilizamos para aproveitar o que nós comemos. Então, no intestino delgado é onde ocorre a absorção dos nutrientes, o intestino grosso é basicamente a absorção de água. Absorção de água e sais minerais. E quais são os tipos de câncer mais comuns no intestino grosso? O câncer de intestino grosso, ele começa, né, e a grande volume de pacientes é o câncer da superfície interna do intestino grosso, né, que é a chamada mucosa, que é o revestimento interno, né, do intestino grosso. E existe um número muito pequeno que são os tumores relacionados à região do ânus. Os tumores do câncer de intestino começam com lesões chamadas pólipos, geralmente localizadas na parede interna do intestino grosso. Essas lesões, que já apresentam alterações pré-cancerígenas, podem evoluir para o tumor maligno se não forem retiradas. A partir de outubro de 2008, mais ou menos, eu comecei com sangramento nas fezes. Mas eu estava trabalhando ainda, dando aula, quando for as férias eu vou fazer um exame. Não era um sangramento diário, era uma coisa assim espaçada, começou uma vez na semana, depois 2 vezes na semana, foi aumentando. E eu realmente não me preocupei com aquilo. Eu achei até que fosse hemorroida, porque eu ouvi falar, tinha vários colegas com esse problema. Eu não tinha dor nenhuma, não tinha nenhum outro sintoma, nada me incomodava, meu intestino sempre funcionou perfeitamente bem. Um dia eu estava sentada no sofá e o sangramento veio bem forte e passou até na roupa, tudo. Fui correndo para a minha clínica geral e comuniquei para ela. Eu digo, pode ser um câncer? Ela disse, pode. Quando ela me disse pode, eu já entrei em desespero, mas não tinha nada comprovado. Os tumores de intestino têm uma evolução longa entre o início e até ele se tornar uma lesão identificável. Então, existe um período chamado pré-clínico ou pré-sintomas que é muito longo, né? E de uma maneira geral eles não mostram nada. Talvez possa ter um pequeno sangramento não perceptível pelo paciente e que só vai mostrar porque o exame de sangue mostra que o paciente tem anemia. Isto, então, são manifestações precoces. As mais tardias, o paciente tem emagrecimento e não fez nenhum regime para que isso ocorresse. Começa a ter dor no abdômen, começa a ter cólica. Aí, a hora ele vai ter diarreia, a hora ele vai ter prisão de ventre. Comida não me descia.
emagrecia mais, eu não conseguia mais comer e sempre eu tava com a barriga muito grande, né? Aí eu comecei a ficar mal. Quando eu tava assim, que eu tava morrendo mesmo, né? Chegou a médica e disse, o que tu sente? Eu digo, olha, sinto uma dor muito grande na parte de baixo da barriga e agora ela subiu. Ela fez os exames e ela disse, olha, lixeiro na mesa, vamos fazer cirurgia. E aí viram que o intestino estava tudo rompido, né? Aí tiraram uma parte muito grande do intestino e aí colocaram a bolsa, né? Existem alguns casos em que a operação é feita de urgência, em que há também assim infecção, por exemplo, perfuração, e aí se faz uma primeira cirurgia para remover a doença e o paciente fica com uma colostomia temporária, né? E existem outras cirurgias em que a colostomia é feita só para proteger aquela costura. Esse é um tipo de bolsa lavável, então. O que permanece é o adesivo colado à pele, que deve durar entre 7 e 10 dias. E aí a agressão à pele é menor. A bolsa ela se adapta aqui e existe esse clipe que fecha a bolsa. No momento que o intestino funciona, o paciente retira a bolsa, né, abre o clipe, lava esta bolsa e reutiliza. Eles descobriram mesmo quando fizeram a segunda cirurgia para tirar a bolsa, aí colocaram tudo de volta e não funcionou o intestino. E daí foi que entrou um outro médico, né, e fez um exame, né, a colonoplastia, né, ele fez aquele exame e aí ele descobriu o tumor. A população de maior incidência de tumores é uma população na faixa dos 50 anos. Então, o maior risco é a faixa etária. Então, isso não é um tumor de pacientes jovens. A explicação para isso é que precisa-se de um número grande de etapas, né, a serem alteradas dentro do organismo para que ele possa surgir. O que nos permite usar este intervalo de tempo, né, para poder fazer prevenção de tumores de intestino. Nós vamos atuar em cima de lesões pré-malignas. E para isso nós temos que achar essas lesões pré-malignas. E o método mais fácil que se utiliza, mais eficiente para isso, são os métodos de endoscopia, que era uma endoscopia menor, que é a retossigmoidoscopia, ou que olha todo o intestino grosso, que é a colonoscopia. E o diagnóstico ele foi feito pela colonoscopia? Pela colonoscopia. A doutora chegou a fazer algum exame de toque ou ela já encaminhou? Não, porque quem me encaminhou foi uma clínica geral, não tinha um especialista. Existem alguns outros métodos que podem ser utilizados, né, de uma forma menos sofisticada, vamos dizer assim, que a colonoscopia, que é a pesquisa de sangue nas fezes. Que seria um indicativo da que presença. Que seria de alguma coisa estar sangrando dentro do organismo. Entre as causas de sangramento, pode ser um pólipo. E eu estava com muito medo de olhar o exame, de abrir o exame. Eu tenho o Fabrício, o doutor Fabrício, ele é meu afilhado, ele é meu sobrinho adotivo, meu afilhado. E eu liguei para ele e disse, eu não vou abrir o exame, eu quero que tu olha o exame para mim. Então ele me buscou no laboratório, me trouxe até aqui em casa, chegou aqui, ele olhou o exame para mim. O intestino está sempre trocando células e produzindo novas. Uma cópia sai com defeito e essa cópia pode ser destruída. Se alguma coisa evita que isso ocorra, ela vai seguindo um mecanismo doente, até que em determinado momento ela pode gerar então um pólipo ou um adenoma, e depois disso uma transformação para um câncer, que é o adenocarcinoma. Às vezes o problema é a palavra câncer, né? É a palavra câncer. Porque essa palavra, o que é para as pessoas a palavra câncer? É um sinônimo de morte. Foi horrível, quando eu soube disso, o teu chão abre. Eu tenho uma filha, então a minha preocupação era a minha filha. Nós temos que também trabalhar com situações de maior ou menor risco. Quais são essas situações? Por exemplo, pessoas que têm
ou já tiveram um tumor de intestino ou lesões tipo pólipos. Então, esses devem periodicamente fazer uma colonoscopia. Pessoas que tiveram familiares de primeiro grau, que são os pais, os irmãos e os filhos, que tiverem então lesões tipo pólipo ou até um tumor maligno. Recomenda-se que se busque fazer esses exames 10 anos antes, quando esses pacientes são muito jovens. Tanto que minha filha já tem uma recomendação de, aos 40 anos, fazer uma colonoscopia já. Foi um pesadelo, né? Foi brabo, né? Quando eu fui a última a saber. Os filhos sabiam e não falavam para mim, né? Mas a gente ficou muito nervoso, né? Ainda todos os filhos, todo mundo, né? A gente via que ele tinha a vontade de viver, ele lutava e a gente lutava junto, né? Porque a recuperação dele foi pelo atendimento dos médicos e o atendimento da família, que sem a ajuda da família ele não tinha se recuperado. Porque, olha, era neta, era filho, era nora, era todo mundo, tudo ajudou na recuperação dele, né? Porque as netas, que nem a Fernanda, a Mariana, né? Ela ia lá, ela alisava a mão do vô, passava creme no vô, aí ela dizia, ai, vô, tu vai sair dessa, vô. Daí tu vai para casa plantar moranguinho. Se a gente não desse apoio, aí ele ia pensar com ele, bom, eles querem que eu morro, né? Não, de jeito nenhum, né? A gente deu todo o apoio e tá dando, né? Eu queria saber de um médico assim, pronto, tu fez a cirurgia, tu tá bem, tu tá curada. E eu não tinha essa resposta. O exame de colonoscopia detecta e trata lesões pré-malignas, impedindo o desenvolvimento de tumores malignos do intestino. Ele deve ser feito após os 50 anos e, se estiver normal, deve ser repetido em 10 anos. Você sabe o que é colonoscopia? Colonoscopia é um exame que faz através do colo, né? Na realidade, inclusive, já tive esse procedimento. E é feito também, colocado um aparelho para fazer uma investigação dentro do intestino. Normalmente são para detectar pólipos, né? São pólipos que podem ser benignos ou malignos, né? Os ginecologistas estão indicando muito, porque as mulheres não faziam quase isso, mulheres da minha idade, mais velhas. A pessoa descobre tardiamente e não tem mais como tratar. Quanto mais cedo tu souber que tu tem um câncer, tu vai, de repente, tu resolve o problema mais rápido, né, no caso. Fazendo uma prevenção, a gente tem condições de evitar o dano maior, né, já no início do problema. Em relação ao Sistema Único de Saúde, o que se oferece em termos de prevenção e tratamento de câncer de cólon? Todos os programas de grandes populações buscam fazer começam com a história do paciente, depois a pesquisa de sangue nas fezes. Se tem sangue nas fezes, vamos tentar identificar por que isto está ocorrendo. O Sistema Único de Saúde, ele, enfim, em tese viabiliza ou oferece todas essas alternativas que já foram citadas. O problema todo é que a dinâmica desse sistema está muito complicada hoje. Então, nós estamos vendo, por exemplo, pacientes que têm o diagnóstico de um tumor de intestino, já não é prevenção, é tratamento, em que obter o tratamento é muito demorado. Felizmente, se sabe que os tumores de intestino grosso, exceto o reto, né, alguns meses, e se fala em até 6 meses no retardo, né, do tratamento definitivo, não modifica a expectativa de resultado desses pacientes. A cirurgia em si foi muito tranquila, a recuperação pós-cirúrgica também foi super tranquila. Após cirurgia eu fiquei preocupada, mas aí o médico me disse que era uma coisa normal, eu tinha que fazer uma
uma readaptação do meu intestino. Eu ia muitas vezes ao banheiro. As formas de tratamento para câncer de intestino incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia, mas nem todo caso vai precisar das 3 possibilidades, as 3 opções de tratamento. Isso é individualizado, caso por caso, conforme o estágio em que é diagnosticado o tumor. A cirurgia é indicada no momento, em geral, no momento do início do tratamento, após o diagnóstico. Nesse momento são feitas uma série de exames que vão nos dizer em que estágio está a doença. A maior parte dos casos pode envolver cirurgia ou para cura ou para remoção do sintoma que o tumor possa estar provocando. O intestino grosso, a cirurgia é um pouco mais simples no sentido de que nunca há o risco de uma colostomia definitiva, né? Que é o desvio do intestino para a pele e coleta numa bolsa. Pode ser feito temporariamente em intestino grosso, mas no caso dos tumores de reto, às vezes se o tumor é muito próximo ao ânus, para poder tirar todo o tumor, pode haver a necessidade de colostomia definitiva. Eu estava muito apreensiva de que a recuperação fosse rápida, eu queria ficar bem, eu queria saber se tudo tinha dado certo, sabe? O que ia acontecer depois. Eu acho que esse emocional me atingiu bastante, tá? Então, assim, eu fui para casa dos meus pais depois da cirurgia para me recuperar melhor, que minha mãe queria me cuidar, aquela coisa toda. E eu chorei muito mesmo depois da cirurgia. Eu queria saber de um médico assim, pronto, tu fez a cirurgia, tu tá bem, tu tá curada. E eu não tinha essa resposta. Tá? Isso é ao longo do tempo, isso... até hoje, se eu perguntar para um médico, eu estou totalmente curada, não, eu estou super bem, eu não tenho mais nenhuma metástase, eu não fiz nem quimioterapia, mas existe aqueles 5 anos que os médicos te dizem, olha, durante 5 anos tu não tem uma certeza de nada. Tanto que eu continuo fazendo meus exames periódicos, a cada 3 meses eu faço exame de sangue, anualmente eu faço tomografia, faço colonoscopia. A necessidade de quimio ou radioterapia depende do estágio e do local do tumor. Então vamos dividir reto, como a parte final do intestino grosso, como muitas vezes necessitando radioterapia. Em geral é neste local que após ou antes da cirurgia pode-se utilizar a radioterapia para diminuir a reincidência da doença, facilitar a cirurgia, e em geral em conjunto com a quimioterapia. No intestino grosso, cólon, né, que é antes do reto, é raramente utilizada a radioterapia, principalmente em associação com a cirurgia. Em geral, o que pode acontecer é que após a cirurgia, conforme o estágio, se havia comprometimento ou não do sistema linfático na vizinhança do tumor, pode-se empregar a quimioterapia por um período de 6 meses após a cirurgia para diminuir a chance da doença reaparecer no futuro. Eu tinha só 60% de chance para viver, né? Aí eu disse, mas eu vou fazer tudo o que precisa fazer. Fiz a quimio para o câncer de cólon, né? Foi bem difícil. Quando cheguei na metade do tratamento, me queimou o potássio, né? Então eu não conseguia mais caminhar. Aí foi que eu tive que ir para o hospital de novo e fazer um tratamento enxetado, né? Para recuperar aquilo ali, aquele potássio tudo de novo. Os efeitos colaterais da quimioterapia mais frequentemente são sobre tecidos normais que estão em proliferação, em processo de renovação. Pele, né, porque a gente renova a pele, mucosas, então o risco de aftas, a diarreia pode acontecer. A gente precisa controlar náusea e vômitos. Hoje em dia se tem uma série de remédios, esse controle é muito superior ao que existia no 10, 15, 20 anos atrás. Pode haver algum cansaço e hoje em dia para câncer de intestino grosso a maior parte dos remédios não provoca queda de cabelo. Rosane, como é que foi descobrir que a irmã estava com câncer de intestino? Foi bastante, assim, muito emocionante, porque tu pensar assim que uma das pessoas que tu mais ama nessa vida correndo risco de vida, né? Então eu disse, vou estar aqui contigo, nós vamos começar a luta hoje, nesse instante a gente vai começar a luta e eu vou estar contigo até o fim. Aquela caminhada da maca pelos corredores do hospital até o bloco cirúrgico, eu fui segurando a mão dela e sempre junto com ela, né?
Larguei a mão dela na hora que as portas do bloco cirúrgico se abriram e ela entrou sozinha. Eu disse, até aqui eu vou e vou estar aqui na rua te esperando, até acabar. O apoio da família é fundamental no sentido de dar apoio e auxílio, não só físico, como que às vezes é necessário depois de uma cirurgia ou durante o tratamento, mas também no sentido de apoio psicológico, apoio moral, compreensão. Muitas vezes o paciente pode ter, pelo estresse do diagnóstico, pelo estresse do tratamento, ter irritabilidade ou alguma frustração, e a família entra ajudando nesse sentido, sendo tolerante e ao mesmo tempo sabendo as mesmas informações que o paciente e compreender o que ele está passando e nesse sentido poder auxiliar. Se ajuda na dieta, se ajuda na medicação e se ajuda principalmente com compreensão. Nós somos só nós duas, então a gente sempre foi muito ligada. E aí assim, ó, tu chega antes de ver tua irmã ir pro hospital, ela te mostra uma pasta cheia de papéis, dizendo, essas são as minhas contas, isso aqui tu tem que me ajudar a pagar, isso aqui é o crédito educativo que eu ainda tenho que pagar da faculdade da Paula, a prestação da minha casa é assim, é naquele banco, e aí tu diz, para com isso, que tu não vai precisar nada disso. Ela diz, por favor, eu preciso. Eu digo, então tá. E aí tu tem que escutar a tua irmã, deixando as coisas em dia, se despedindo, é muito difícil. Lá dentro do hospital eu me segurei, fui muito forte, mas depois tu desaba. Doutora Karen, como é que costuma ser a recuperação depois de uma cirurgia para retirada de um tumor de intestino grosso? Houve uma mudança de paradigmas em relação a certas condutas que se tinha no passado e se viu que isso melhora muito, acelera muito a recuperação. Por exemplo, diminuiu o tempo de jejum no pré e no pós-operatório. E então se acrescentou uma série, o acréscimo das técnicas por vídeo, cirurgia também melhoraram muito, condutas na anestesia. Então tudo isso melhorou muito a recuperação e os pós-operatórios que costumavam os pacientes ficar no hospital em torno de 7 dias, hoje com uma boa evolução, em torno de 4 dias os pacientes estão tendo alta. A recuperação foi muito boa. A gente tinha a Nora aqui que fazia os curativos, foi uma recuperação boa e eu, assim, antes que o médico permitisse, eu já tinha vontade de fazer tudo de novo, na minha horta, trabalhar e foi o que me recuperou muito. O que mais importa é a caminhada. A caminhada é a coisa mais importante da recuperação. Quando eu cheguei em casa, que eu consegui botar o pé na estrada, eu saía caminhando. 500 metros, 1000, hoje eu caminho 3 a 4 km por dia. Né? E a alimentação depois da cirurgia, que é uma coisa que costuma gerar bastante dúvida, como é que deve ser? Não existe nada proibido, né? Mas aqueles alimentos que tradicionalmente, isso é muito individual também, depende de cada paciente, mas aqueles alimentos que produzem mais gases, né, em geral devem ser evitados. Aqueles que o paciente sabe que aceleram seu trânsito intestinal e aumentam o volume das evacuações também devem ser evitados. Então não existe nada proibido, mas existem algumas orientações que melhoram, né? Realmente a consistência das fezes, o volume das fezes, o odor das fezes eliminadas também. Hoje eu como só mamão, banana, frutas, né? Até meio-dia só fruta, não entra outra coisa. De meio-dia um almoço assim, um meio prato de comida, que eu não como muito, né? De tarde é fruta de novo. E de noite, sim, a gente toma um cafezinho. Um café, 9 horas, como uma maçã e aí terminou. É 6 refeições por dia, né? Obesidade é fator de risco para câncer de intestino? É um dos fatores de risco, embora não seja o mais importante, né? Mas hoje se atribui à obesidade um fator de risco, sim, para tumores de intestino grosso. Câncer de intestino dá apenas em pessoas idosas? Não. O paciente mais jovem que eu vi com câncer de intestino tinha 23 anos, embora isso tenha uma exceção. A grande maioria está na faixa dos 45 anos para mais. Câncer de intestino pode ser evitado? Pode, na medida em que nós tratarmos as lesões pré-malignas. Ser saudável é estar bem de saúde, é tu pegar um exame e tá tudo bem. Ter vencido essa batalha, sabe? Os médicos te dão as armas e a guerra é tua, a batalha é tua. Tu vai usar as armas, né, da melhor forma possível, a batalha é tua. E eu venci essa etapa.
ser saudável, a gente poder deitar na cama, dormir bem, de manhã levantar, vestir a roupa, se sentir feliz, né? Porque não sente dor nenhuma. E a gente ser independente, né? Poder fazer as coisas tudo com vontade mesmo, escolher só uma coisa boa, deixar tudo que é ruim do lado. E isso para mim é ser saudável. Perdeu algum de nossos programas? Ele pode ser visto na internet. Visite nosso site www.tvbrasil.org.br/ser saudável.